Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Comunicação tem muitas definições, mas no fim das contas é a construção de um sentido e de uma percepção. Empresas fazem isso todos os dias, governos também, marcas, lideranças, instituições. O nosso outro olhar de hoje é sobre isso: comunicação corporativa, comunicação pública, mercado publicitário, enfim, o desafio de decifrar e, quem sabe, influenciar a opinião pública. O que mudou de verdade nos últimos anos, o que é tendência, o que é estrutura, o que couber nos nossos 30 minutos. E outro olhar, como pede o nome do programa, é quem viveu essa experiência de todos os lados do balcão e ainda vive, o empresário e publicitário José Luiz Fuscaldo, fundador da agência Move, uma das maiores agências do estado, também um amigo e considero um professor de verdade. Então a gente vai falar um pouco de estratégia, mercado, imagem, o que couber nos 30 minutos. Bom dia, professor. Bom dia, Kleber, querido amigo. É até uma honra ouvir isso de ti, tá um cara tão experiente, tão bem sucedido também na área de comunicação. Muito legal estar aqui. Verdade, que bom. Tchê, Fusca, né? Assim que a gente te chama. Quando me chama de Fusca, que faz parte do meu rol de amizades, assim. Eu queria te um pouco assim, sobre a comunicação lato sensu, né? Tchê, tu pegou fases, eu não tô te chamando de velho, talvez só de experiente, mas eu que tenho uma geração depois da tua, mesmo eu já peguei mudanças 1000, né? Como é que tá essa loucura toda? É uma loucura. Né? É uma loucura. Realmente, eu me lembro assim, quando ainda era jovem, né? Começando na comunicação, com aquela sede de conhecimento, de querer entender um pouco mais, de até estar um pouco inconformado com a forma como nós, comunicadores, agíamos na década de 80, meio da década de 80, eu estou falando. Nós não tínhamos tanta informação, né? A literatura, por exemplo, que a gente tinha acesso era quase nada, né? Eram livros ainda incipientes. Tem que ir lá na biblioteca ficar esperando um livro. Exatamente. Eu me lembro que um professor, o Jauri, não me lembro sobre o nome dele, fez o primeiro livro de comunicação corporativa. Olha só. Tá? E eu achei aquilo fantástico nessa época, né? Porque era muito conhecimento, assim. Organizado. Um livrinho organizado, maravilhoso e tal. E aquilo era uma das poucas coisas que a gente tinha acesso. Hoje é o contrário, né? A gente tem uma avalanche de informações, a gente até tem um pouco de dificuldade de se concentrar um pouco, né? Em o que é que eu tenho que ler agora, né? E isso também é um desafio. Na verdade, assim, a gente passou por uma transformação muito profunda, né? O mundo está passando por uma transformação, nós estamos no meio de uma grande mudança, né? Acho que talvez alguém disse, desde a descoberta da escrita não se teve uma transformação tão grande, assim. E ela é muito difícil, né? Para um cara que nem eu, que tem já mais de 60 anos, é um desafio, né? Às vezes até eu me vejo como o adolescente lá de trás, o profissional recém-iniciando com aquelas inseguranças. Você está falando de inteligência artificial, mas precisamente do todo. Do digital, do digital, dessa do todo, tá? A inteligência artificial eu acho que é uma coisa que vem para nos ajudar, vem para... É um perigo, né? É verdade, é uma faca de dois gumes, mas eu acho que ela traz muito mais... avanço, né? Avanço, né? Apoio. Exatamente, né? As possibilidades são inúmeras, né? São incontáveis. Recém estamos começando a experimentar, né? Aperitivando ainda. Eu acho que a gente está indo numa forma muito rudimentar ainda. Da inteligência artificial, já. E a gente está aí atrás, né? A própria agência, os próprios profissionais da Move estão muito interessados em compreender essa mudança. Eu me lembro que no começo, estou falando aí de 10 anos atrás, assim, por um tempo agências e digital ficaram sendo
quase coisas separadas, um pouco. A Moove foi uma das primeiras, eu lembro, que encarou esse negócio, internalizou. Vocês viveram essa transição, né? Olha, eu vou ser bem sincero contigo, nós ainda estamos vivendo. Percebo. A gente ainda está correndo atrás, porque a evolução disso tem uma velocidade tão espantosa que quando tu chega num determinado ponto já... Então a própria inteligência artificial, assim, tu vai pensar nisso 2 anos atrás, ninguém estava falando nada disso, né? E todo dia tu te vê com um desafio diferente, né? E tu comanda um time, tu precisa ter uma noção do que está acontecendo, né? Tu não pode te furtar. E nem nadar contra a maré, né? Nem nadar contra a maré. Eu acho que essas são sempre oportunidades que nos desafiam, né, no nosso negócio, né? E se tu não encarar essas oportunidades, se tu não tentar te aprimorar, eu acho que tu vai ficar para trás, a gente acaba ficando para trás. Ô Fuscaldo, e na decisão do consumidor, assim, um pouco ali, nessa experiência tua de agência, da decisão de compra, do jeito que o consumidor olha, mudou muito também? Mudou a própria experiência do consumidor, né? Mudou. Ia na loja e... Mas eu acho que também passa por uma fase de transição, né? Muitos de nós, a gente olha as coisas na internet e depois vai na loja. Vai encostar. Para dar uma avaliada. Mas eu acho que, do ponto de vista do consumidor, eu acho que também houve uma oferta maior, né? Uma possibilidade maior de escolha, né? Uma opção de escolha muito mais, né? A possibilidade de pesquisar, de comparar e tal. E é tal ponto que a gente hoje já está dando uma volta também para que o próprio consumidor volte a ter experiência com os produtos, com alguns tipos de produtos, né? Quer dizer, ninguém se distancia de provar, né? De tocar, de sentir o tecido, né? Do sabor, do gosto. Então, eu acho que a gente experimenta uma coisa muito tecnológica, muito distante, mas ao fim e ao cabo a gente vai acabar tendo sempre aquele contato mais humano, mais, né, mais de proximidade. Mas a gente, inegavelmente, a gente tem muito mais opções, né? Como os livros de antigamente, né? Hoje tu acessa qualquer coisa de literatura que tu quer. E resumido, se tu precisar. Resumido, vem do jeito que tu quer. E aí, como dizia um cliente meu há uns anos atrás, né? Ele dizia assim, eu quero que aquela coisinha fique me perseguindo no celular, me oferecendo o meu produto, tu entende? Então era isso. Trabalhando para mim. Não, todo mundo sabe que tem ali o algoritmo, que, né, quanto que tu procura, que tu mexe, isso já popularizou, já, né? Antigamente não, eu quero que, como é que faz para me perseguir, meu produto perseguir meu consumidor? Então hoje está mais claro para as pessoas estão se acostumando com a tecnologia, né, com a sonoridade. Tu está dizendo, em outras palavras, que muita coisa mudou, mas tem coisas que também, bases estruturais que permanecem, né? Eu fico vendo, por exemplo, os trabalhos nossos, de vocês, a estratégia, a criação, né? A força do cérebro ainda, né? Ainda persiste. Isso. E eu tenho uma frase que a gente usa, a gente guarda lá na Moove com muito carinho, que é do irmão Clotet, que foi reitor da PUC. Uma figura que eu não tive uma grande convivência com ele, muito pouco, assim, né? Mas acho uma figura... Ele dizia o seguinte, ó, ética, emoção e criatividade não se perderão nunca. Perfeito. Não vai se diluir com a tecnologia, né? A emoção das pessoas, a emoção de que um produto possa causar nela, né? A forma como as empresas se relacionam com o consumidor, se não tem algum critério, minimamente critérios éticos, né? Também já não vai ser absorvido, né? Moral. A própria questão da sustentabilidade é uma questão que também está posta, né? E a criatividade que é o nosso ativo, né? Que é a possibilidade de tu emprestar o teu conhecimento, a tua visão, né? Se bem que a IA, nesse ponto, também dá uma mexida, né? Porque ela cria. Isso é bastante novo, né? Me parece da IA. Isso
Isso é uma novidade. Aí que tá, né? Eu sim, cria muito bem. Por exemplo, a gente tá fazendo algumas pré-campanhas, tá? Para deputados e tal. E o layout de jingles que a gente está apresentando não são os jingles, né, feitos por empresa. Mas o layout, para que ele tenha uma ideia de como é que possa ser, está sendo feito por IA. Tem cliente que acha que está pronto. E às vezes não é isso. Às vezes falta aquele toque criativo, falta de refinamento. Exatamente. Mas tu vê, nós já estamos falando de acabamento, toque criativo. Por que isso? É isso, é. Nós aqui na última campanha, inclusive, já de segundo jingle de apoio, já contratamos uma ferramenta e usamos jingles completamente de IA. Claro, brifados por nós, promptados por nós. Sim. E alguns jingles que fizeram sucesso, assim, de guerrilha e tal, em campanha, que é muito legal, né? É muito bom. É muito interessante. Agora eu tava te ouvindo, me lembro que o ano passado, retrasado, eu fui num evento Fuscal desses de inovação e tal, e aí abriu com um vídeo assim, tudo mudou, tudo tá mudando, tudo vai mudar, e onde você vai estar nessa mudança, e o mundo não é mais o mesmo, aquilo chega a tá, é bonito e chega a dar uma angústia também, né, no minuto 2 ali, aí cheguei no hotel, nunca me esqueço que me veio isso, no hotel de noite pedi um vinho, tomei aquele vinho, nem tudo mudou. Né? Tô aqui tomando meu vinho, tu diz, né, tomando meu vinho, então não pode virar paranoia também, né? Não, porque eu acho que essa questão humana, né, ela é insubstituível, né? Vai ter um diferencial, vai ter um toque a mais, né? Por isso que é isso, a emoção, a máquina não te dá, a máquina não traz, né? Talvez a gente até esteja... Até aqui não. Até aqui não, né? Mas eu acho que a emoção não, a criatividade não, entendeu? E a ética... Também não. Também não, né? Se o humano não souber lidar com isso... O fenômeno da reputação, que a gente lida diretamente aqui na Critério, vocês também lidam com isso, esse também ficou mais volátil, né? As reputações hoje mais a risco de serem destruídas de um jeito que outrora demorava muito mais, né? E às vezes de uma forma também muito injusta. Eu acho que nisso a gente também vai precisar ter uma evolução, né? Da forma como a gente usa essas ferramentas, né? Com a forma como as pessoas se posicionam também, né? Eu acho que nós que estudamos comunicação, né? Eu acho que essa é uma diferença muito importante. A gente tem o limite das coisas, né? A gente não pode sair fazendo uma sentença sobre alguém se não tiver dados suficientes para que aquilo seja, digamos assim, certificado, né? E eu acho que as pessoas vão passar por esse processo de ensinamento, assim, né? Hoje há um excesso de lacração, de julgamento, de quantas vezes a gente já viu, né? De imagens que são jogadas na lata do lixo, assim, depois a gente vai ver. E a gente já viu isso de alguma forma, né? Eu me lembro agora, por exemplo, o caso do Ibsen Pinheiro. Verdade. Né? Lembro que por uma irresponsabilidade. Né? De um veículo tradicional, da época. Tradicional, de um jornalista que não deveria ter feito e acabou cometendo esse mesmo tipo de equívoco que a gente... E a carga que foi pro velho Ibsen aquilo tudo, né? Exatamente. Ô, Fusca, e o deslocamento do dinheiro dentro da publicidade, da verba publicitária? Onde é que tá? Onde é que parou? Em que ponto tá? No que as empresas estão gastando? Olha, eu acho que hoje há um movimento muito forte pro digital também, tá? Eu não sei te dizer números assim. Sim, mas no todo, claro. No todo, mas já é uma participação bem significativa. O que é bem plausível, porque as pessoas estão se comunicando hoje dentro da rede mesmo, né? E eu acho que cada vez mais a gente tem que tratar da questão da segmentação, da microsegmentação, né? Da segmentação de dados, né? E acho que há uma multiplicação de peças que podem ser feitas dentro dessa microsegmentação. Então, se antes tu tinha uma... E nisso também a IA ajuda, né? A microsegmentação. Ajuda muito.
aí nesse aspecto eu acho que ela já tem um papel muito importante, né? Mas sim, né? Então eu estava te dizendo, a Moove está a caminho dessa construção. Perfeito. Né? Nós estamos cada vez mais focados nisso. Acho que tem parceiros no mercado bastante importantes também. Não acho que a gente deva digamos, ter uma superestrutura, porque também tu precisa ter negócio suficiente para sustentar uma literatura grande, né? E essa equação, elas às vezes te facilita com parceiros adequados, né? E tem bons parceiros hoje no mercado que podem te ajudar a fazer essa operação de forma modulada, né? Então, eles têm condições de fazer a equipe do tamanho do negócio que tu fecha. E isso tem nos ajudado bastante a fazer bons trabalhos aí nessa área, né? Como é que tá a Moove? Me conta. Como é que tá a operação de vocês hoje? Explica para quem nos ouve também um pouco do perfil da Moove, que é a Moove. A Moove é uma empresa bacana. É uma empresa muito legal. Fundado por mim. Fundado por mim. Dirigido por mim. Na verdade, hoje quem dirige a Moove é o Gabriel, né? Meu filho, Gabriel Fiscal. E quem deveria estar falando. Deveria ter. Mas eu que quis ouvir a ti primeiro. E quem fundou foste tu e o... Eu e o Vieira. O Vieira da Cunha, meu sócio querido, que me abandonou. Foi pra Floripa. Foi pra Floripa, tá... E tá bem? Tá bem? Tá muito bem. Ele é um cara muito... Escrevendo muito bem ainda. Isso. Escrevendo e preparando um livro sobre o Cojornal, né? Ah, que legal. Ele foi um dos líderes da criação do Cojornal, fez época, né? Na época da ditadura, um jornalismo bastante combativo. Marcou história no Brasil, né? Não no Rio Grande do Sul, no Brasil, né? E o Vieira foi um dos líderes desse movimento. E ele está escrevendo, resgatando essa história em livros, né? Depois de ter sido consultado por inúmeros alunos aí de comunicação. Decidiu escrever. Sim, daí ele decidiu escrever. Ele vem fazendo isso na coletiva, né? Através da coletiva NED, que fundamos também, né? Que é um orgulho também que a gente traz, junto com o Luiz Fernando Moraes, né? Isso foi quando ficou coletiva? Em 99, logo que terminou o governo Brito, a gente saiu do governo, né? Ele era diretor da TVE, eu era o diretor de publicidade, e o Luiz Fernando era o secretário de comunicação, cuidava da imprensa. E a gente resolveu montar uma empresa juntos. E eu me lembro que o Luiz Fernando, acho que teve a ideia de fazer um veículo que falasse da área de comunicação, do mercado. Já tinha alguma coisa em São Paulo, que era o Jornalistas e Companhias, não me engano, e a gente resolveu montar. E é engraçado que a gente começou com um fax, mandando fax para as redações. E o que fez a gente mudar foi que um dia foi aumentando o número de assinantes, né? E na RBS eu acho que tinha uns 50, 60 assinantes. E a gente mandou 50, 60 fax às 4, 5 horas da tarde, o horário que a redação tá fechando, e entupiu o fax da 0 hora, não entrou mais notícia daquele dia. Aí nós fizemos um acordo com eles, que a gente mandaria e eles fariam cópias, deixaríamos murais e tal. E a partir dali a gente resolveu fazer alguma coisa na internet. E acabou virando, acho que o primeiro veículo de conteúdo na internet no Rio Grande do Sul, tá? O Coletiva NET acabou tendo um sucesso muito grande, muito respeitado, muita credibilidade. O Vieira era o líder desse projeto, ele que tocava, ele que comandava ali as redações, fez bons jornalistas, criou lá o Paulo Germano, é uma cria do Coletiva, acabou sendo premiado, enfim, até que a gente resolveu vender, deixar a Márcia Cristófoli, que acabou tá tocando até hoje, honrando, né, o legado. Exatamente, muito bom, ampliou, fez TV, fez rádio, fez muito legal, coisas que a gente já pensava naquela época. Lá na época. Daí depois veio o nascedouro da Moove é a Pública. A Pública,
a gente fazia trabalhos de comunicação. Nós éramos uma Critério, né? Que não teve o mesmo sucesso. E que vocês têm que... Teve outro sucesso. Na verdade, assim, eu já te disse isso mensalmente, acho que é legal te dizer publicamente. A Critério é a empresa que eu gostaria de ter feito lá nos anos 90, né? Tinha essa visão, assim, da forma como vocês estão atuando, eu acho perfeito, acho fantástico. Acho um trabalho muito profissional, acho que vocês deram uma virada de chave na comunicação corporativa, política do Rio Grande do Sul. Em nome da equipe, obrigado. Também era assim. Mas tu criaste uma outra coisa muito bacana que é a Move, né? Pois é, eu na verdade um dia estava conversando com o Fernando Vieira, um querido amigo. Saudosa memória. E eu disse pra ele, pô, Fernando, eu tô aí me matando aí com a pública. E ele perguntou, qual é o teu faturamento? Aí eu disse um valor lá, nem me lembro qual era. Ele disse assim, vai arrumar uma coisa grande pra te incomodar. E eu voltei pra agência, para abrir uma agência de propaganda. E abrimos, né? Acho que eles fizeram a virada. Eu acho, não me lembro se o Luciano, eu acho que já tinha saído da agência, né? E fizemos a virada de chave. Foi uma longa caminhada, né? Porque quando... Imagina. Eu tava do outro lado do balcão, né? Então é uma longa caminhada, é um aprendizado, né? Um próprio empresariar é um aprendizado. Eu ia dizer, né? Tu como empresário... Entender do assunto, outra coisa é tu entender de tocar uma empresa. E outra coisa é tu ser executivo de um projeto, de uma empresa, outra coisa é tu ser o dono. Exatamente. Né? Quando tu vê as famílias por trás, os boletos do fim do mês, né? Eu tive muito dimensão disso na pandemia, tá? Quando começou a pandemia, tu me abriu, assim, uma insegurança muito grande, assim, né? Uma incerteza muito grande. Mas naquele momento eu tomei a decisão de não demitir ninguém, né? Vamos até onde der, né? E felizmente a gente teve muito trabalho na pandemia. A gente também. Porque precisava comunicar muito. Isso, a gente também. Então foi um momento bem importante, desgastante demais, né? A forma como a gente começou a trabalhar por home office, que era uma coisa completamente nova. Hoje é uma coisa muito comum, né? Mas na época, eu me lembro que o Gabriel um dia disse assim, pai, vamos para casa, vamos embora. Tem uma pandemia. Eu disse, mas que pandemia? Isso enlouqueceu. E vamos embora e as cadeiras foram saindo. Nós fomos levar cadeira para as pessoas ficarem trabalhar em casa, porque muitos não tinham uma cadeira adequada. Um lugar adequado para trabalhar, né? Era computador, cadeira, foi uma confusão bárbara. Mas um momento que nos trouxe muita maturidade, né? Nos ajudou também a crescer. E a Move também muito premiada, grandes cases, né? Nos últimos anos aí vocês... fizeram um belo trabalho, principalmente depois que o Gabriel assumiu. É verdade. Só o Gabriel e já da empresa, assim, uma questão de gestão muito legal, muito ajustada, né? Então a empresa vem vindo muito bem, né? Vem vindo bem, muito satisfeito com os resultados. Nós ganhamos o prêmio de uma empresa, melhor empresa para trabalhar, né? Um selo, o selo. É muito legal. Vocês também tiveram essa? Também tiveram. Que é muito legal, porque é uma certificação profissionalíssima, né? Eu acho assim, que ter um negócio é um negócio que eu sempre quis ter, tá? E construir é muito difícil, né? Muito duro, né? Eu acho que um pouco desses meus cabelos brancos aí... E a minha falta. Construir e manter, né? A tal da perenidade. Manter. E assim, o mais legal é tu manter isso e ter os funcionários de uma certa forma satisfeitos com isso, com a convivência na empresa. Não é comigo, não é comigo. Mas é tu construir uma empresa que seja legal. As pessoas se sintam bem. Ou se sintam bem, né? E é tão fácil de perder esse ponto, né? É fácil. É fácil de perder esse ponto. E a comunicação política, meu caro, também é uma outra grande experiência tua, né? Muitas campanhas nas costas, muitas candidaturas e pré-candidaturas, né? Eu adoro fazer e odeio mesmo, porque é muito bom fazer campanha política. Mas é uma loucura. É uma coisa muito desgastante, né? Porque nem sempre tem contra-candidatos, como o Sartori, que a gente ajudou, né? Como outros aí que a gente faz, às vezes... Os candidatos complicam muito mais do que deveriam, né? As tensões, as interferências, né?
Mas é muito legal fazer, né? A construção de uma campanha política, de uma trajetória política, ela é difícil, não é uma coisa fácil, né? Mas, e tu pega pessoas de tudo que é jeito, né? Cada cabeça é uma sentença, cada político se comporta de um jeito, né? Às vezes tu chega para fazer a campanha, é uma coisa completamente amistosa, receptiva, e aí tu começa a trabalhar e o cara não gosta daquilo, não gosta. Eu tive um candidato que ele disse, não vou me meter em nada. Mas eu aprendi que não dá para fazer campanha sem ter alguém. Você só candidato. Mas eu vou estar muito próximo. Eu disse, que medo. Aí, primeiro dia, vamos botar aí um teleprompter. Não faço. Durou um dia, Bruno. Durou um dia. E aí, queria fazer do jeito dele, é uma luta, né? Uma luta muito grande, assim. É uma gestão de emoções, uma campanha, né? É uma demanda do cara mesmo, né? Às vezes o cara diz assim, eu quero mudar tudo. Você pode mudar tudo, a vida é tua, né? Mas o caminho é este, né? Tem um caminho para se construir, né? Tem que ter um bom posicionamento, tem que ter bons argumentos, tem que compreender o posicionamento que está se colocando. O posicionamento não é só o que o cara tem de bom, mas é o que ele tem de bom para entregar para as pessoas. Dentro daquele contexto, Dentro do contexto que as pessoas estão querendo. E vai depender do adversário. E muitas vezes os candidatos acham que tem tudo pronto. Tem a solução. Tem a solução pronta. Não, a solução vem de lá, né? A solução vem do problema. Né? E não de uma inspiração, né? É muito bacana, né? É bacana. Bom, eu gosto de fazer campanha. Eu também. Mas quando termina, eu digo, nunca mais. A gente termina amor. Eu me aposentei. Casamentos destruídos. Exatamente. É muito difícil. Ô Fusca, tu também és jornalista. E a nossa imprensa, queria te ouvir uma palavra, assim, sobre em que pé tu acha que estamos em termos de credibilidade, de mudança? Eu acho que também os jornalistas, de uma maneira geral, e os veículos de comunicação enfrentam os problemas de saber lidar com o mundo, né? Com o que está acontecendo. Né? Por exemplo, tu abre um jornal hoje, é tudo notícia velha, né? Como é que faz isso, né? O rádio conseguiu se resolver, porque ele também tem instantaneidade, né? Às vezes até mais rápido que as redes sociais, né? Mas eu acho que de uma maneira geral, assim, tem esse conflito e tem conflitos também gerados por questões políticas, né? Nunca a gente teve tão acirradas, né? Então, por exemplo, o próprio papel do jornalista, que eu acho que continua sendo muito relevante, né? Porque nós fomos preparados, treinados para apurar, né? Para apurar, né? Para descobrir aquilo que as pessoas não querem revelar. Isso aí. Aí eu brinco, né? O jornalista não é amigo, nem inimigo. Ele apenas quer saber que é o que ele foi pautado para que é o que essa Malu Gaspar está fazendo. Quer dizer, descobriu coisas que ninguém tinha descoberto. Com adequação ética. Isso não faz dela uma militante. Isso não faz dela uma manipuladora de informações. Então, assim, o que a gente tem no jornalismo, né, pelo menos tradicionalmente, né, e na grande maioria dos profissionais, a gente não está vendo nas redes sociais. A própria sociedade não está tendo uma postura adequada, né, como formadora de opinião. Então, eu ainda acho que nós, jornalistas, temos ainda um papel do jornalismo profissional muito importante a ser resolvido, e eu acho que isso vem ficando claro, né, ao longo desses acontecimentos todos, né? Porque o jornalismo profissional pode ser exercido também nas redes sociais, como muitos já fazem. Sim. Fusca, o problema não é o que está escrito, é o que tu quer ler, né? É isso, às vezes as pessoas não leem, não é isto, né? Não. Se às vezes o fato é o fato. É o fato, sua excelência é o fato, né? Uma última palavra tua que eu digo, como é que tu tá achando, o que tu tá achando do Rio Grande do Sul? Eu escrevi um texto outro dia, eu não sou muito de escrever artigos, mas escrevi, até foi publicado na Zero Hora. Eu participei de uma premiação da minha associação de propaganda,
E eu saio desse evento como poderia sair de qualquer outro, né? Onde as pessoas receberam prêmios, agradeceram, acharam tudo ótimo, mas eu acho que o nosso mercado, o Rio Grande do Sul de uma maneira geral, e eu não sou um pessimista, tá? Eu acho que a gente precisa reunir forças, né? E eu propus isso dentro desse texto, do meu segmento, que é da propaganda, que é um propulsor, né? De mudanças, de comportamento e tudo, que a gente precisava reagir. O Rio Grande do Sul precisa reagir. Nós perdemos muitas posições. Nós perdemos posição política, nós perdemos posição empresarial, né? Quantas empresas saíram do Rio Grande do Sul, não tem mais sede aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, eu vejo isso não como uma coisa pessimista, mas como um sinal de que a gente precisa se reunir, né? Não só a área de propaganda, mas o meio empresarial, o meio do agro, né? Das forças vivas, da área jurídica do Rio Grande do Sul, e tentar ter muito mais consensos, né? Em menos discussões, menos dissensos, menos, né, desencontros, para que a gente encontre um caminho para o Rio Grande do Sul voltar a ter o papel protagonista que ele tinha na política, na economia, nos negócios, né, e como gerador de riquezas também para nós. Eu acho que a gente precisava criar um movimento espontâneo, um movimento agregador, né, de recuperar essa posição do Rio Grande, porque não me conformo assim que a gente tenha perdido tantas posições assim. Quais são as grandes lideranças que a gente tem hoje no Rio Grande do Sul do ponto de vista político que a gente trata mais, né? Nós temos grandes lideranças, mas acabam não tendo a expressão nacional, como tinha antes, né, ocupação de espaço e tal. E às vezes a gente tem e não valoriza. Também acontece. Às vezes não, a gente tem e não consegue enxergar, né? José Luiz Fuscaldo, obrigado. Feliz ano novo, né? Afinal, acabou de passar o carnaval. Exatamente. E que bom te ouvir sempre. Muito bom, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, um prazer estar aqui com vocês. E mais uma vez, parabéns a Critério, vida longa, Critério. Vida longa Move também. E a todos nós. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. Apresentação: Kleber Benvenu.